Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, vamos bater um papo com a secretária de Promoção Social, a Regina Célia Beretta. Ela fala sobre programas sociais destinados a famílias menos favorecidas. Acompanhe agora aqui no SSP-TV. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Muitas vezes a população mais carente tem direitos a benefícios oferecidos por programas governamentais, mas não sabem como buscar esses benefícios. Hoje eu vou falar com a nossa secretária, Regina, nossa secretária de Promoção Social, para saber um pouquinho mais, né, Regina, sobre a história disso tudo e o que a gente deve fazer realmente para que a população mais desfavorecida alcance os seus benefícios e os seus direitos, não é mesmo? Sim, vai ser um prazer muito grande esclarecer a população, né, quais são os seus reais direitos, porque a população de baixa renda às vezes não tem a informação necessária e não tem acesso a algumas informações básicas para acessar ainda outros direitos sociais. E ainda a gente vê aí um certo preconceito com as pessoas que têm uso do benefício, que já conquistaram os seus benefícios. A gente, né, ainda sofre com isso aqui no nosso país. Então, a gente tem que desmistificar isso um pouquinho hoje no programa, né? Com certeza. Eu acho que é uma grande oportunidade falar um pouquinho do cadastramento único, né? E, em especial, o Bolsa Família, e esclarecer a população o que significa essa transferência de renda para a população de extrema pobreza. Explica para a gente, Regina, fala um pouquinho sobre o histórico, né, desses programas, como isso acontece. Nos anos 2000, né, mais especificamente na saída do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, houve a primeira proposta do primeiro programa social de transferência de renda, que foi o antigo Bolsa Escola. Entre 2000 e 2001, nós tivemos, então, essa migração desse programa Bolsa Escola para o cadastramento único, que foi um software desenvolvido pelo governo federal e que tinha um objetivo, agregar, colocar dentro do cadastramento todos os programas sociais. Então, o Bolsa Escola, que depois se transformou no Bolsa Família, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Então, isso foi assim um pontapé inicial para a gente ter, num comando único, né, e num banco de dados específico, toda a população em situação de vulnerabilidade social. Então, naquele momento, o Bolsa Escola se transformou no Bolsa Família, e nesse Bolsa Família foi agregado também quem já tinha direito ao Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Então, foi um alinhamento dos programas sociais dentro de um único software. Quer dizer, foi um avanço, né? Um avanço, a modernidade, né? E a gente pode dizer que um benefício também para as famílias que são atendidas. A área da assistência social, gente, a gente precisa destacar para a população que está nos ouvindo, é uma política pública ainda que está engatinhando. E se a gente pensar que ela se concretiza em 1988 na Constituição Federal, no tripé da Seguridade Social, ao lado, né, da Previdência Social, da Saúde e assistência, se a gente comparar com a educação, a assistência é uma política ainda muito nova em termos de direito social. E quando, vamos dizer assim, nós temos esse marco histórico do cadastramento único, agregando todos esses programas, foi um grande avanço na identificação da pobreza brasileira. E não só da pobreza e da extrema pobreza, ou seja, daquelas famílias e pessoas que vivem com menos de $2 ao dia. Então, isso a gente tem que entender que não é só um banco de dados o cadastramento, é você ir lá, se cadastrar e mais nada. Ele é uma ferramenta extremamente importante, porque você faz a identificação não só da renda, mas também da manifestação da questão social em várias situações familiares. Então, por exemplo, a adolescente grávida, né, precocemente, o menino que é usuário de dependência química na família, o pai muitas vezes sentenciado, o adolescente em conflito com a lei, o idoso, o deficiente. Então, é um banco de dados extremamente rico que agrega valor à assistência social, porque a assistência, vamos dizer assim,
aproveita esse instrumental para criar políticas públicas em relação a essa população. Quer dizer, é uma forma de conhecer também a situação do nosso país a fundo. A gente vai para o intervalo e eu já volto para continuar esse bate-papo. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507. Fone 3321-7652. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Bom, estamos de volta e hoje eu estou conversando com a Regina, a nossa secretária de Promoção Social, falando sobre os projetos, sobre os programas que atendem a população menos favorecida. A gente já falou aí, né, inclusive, sobre a questão das mudanças que aconteceram, da modernização, dos benefícios. Eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas têm acesso a isso, porque realmente é o que a gente já conversou. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação terrível, né, passando por grandes necessidades, mas não sabe como chegar até o seu benefício. Hoje nós temos, tanto os governos federais, estadual e municipal, têm investido muito nessa divulgação desses programas para que a população tenha acesso. Interessante, essa semana passada, mesmo assim, eu conversando com algumas pessoas lá no restaurante popular que estavam na fila, desconheciam o que é o cadastro único. Tá? Então, acho que é uma grande oportunidade aqui a gente falar como a pessoa pode acessar esse cadastramento único ou cadastro único. As pessoas de baixa renda, que têm até um quarto do salário mínimo como renda, ou até meio salário mínimo como renda, devem procurar os territórios de CRAS. Hoje nós temos 4 CRAS no município, mais o NAS, que é o Núcleo de Apoio Social, mais a Secretaria de Assistência como órgão gestor desta política. E, no caso que as pessoas, vamos dizer assim, elas vão buscar informação e acesso ao cadastro por território no bairro que tem um CRAS mais perto da sua moradia. Chegando lá, ela vai ser recebida por uma equipe, essa equipe vai iniciar a entrevista socioeconômica com ela e vai iniciar o cadastramento. Esse cadastramento ele só se completa quando a família leva todos os documentos da família, inclusive certidão, é anotado no cadastro o número de todos os documentos, tá? E se a família não consegue levar todos os documentos, não tem como digitar esse cadastro e inserir, tá?
porque os dados são enviados para Brasília. Acho que é interessante colocar aqui que, assim, a nossa tarefa nas cidades, nos municípios e nos territórios é levantar a situação socioeconômica da família, se ela está dentro do que a gente chama de extrema pobreza ou pobreza, digitar essas informações no sistema, enviar para Brasília e aguardar. Eu queria lembrar a todos que não é o município, não é o vereador, não é o amigo, não é o assistente social, não é o responsável pelo cadastramento único no município que escolhe as pessoas ou as famílias. Porque hoje, com essa questão da tecnologia da informação, os governos eles cruzam os dados e essas informações. Então, por exemplo, cruzam com o imposto de renda, com o INSS, os dados do IDH do município também são importantes, os indicadores do IBGE, porque a partir desses indicadores, o Brasil inteiro está mapeado onde estão os bolsões de pobreza. E aí, vamos dizer assim, o acesso a esse programa social ou os benefícios, ele passa por essa tecnologia da informação. Então, primeiro, ver quais são as regiões que são prioritárias em termos de pobreza. O governo ele concede os benefícios em função desses dados de IBGE e do DH, do município. E, em segundo lugar, o indicador de renda daquela família. Então, assim, é importante rebater e ressaltar que nós temos uma grande, vamos dizer, engodo da população, no sentido de que pensar que nós selecionamos as famílias. Não é, porque as famílias, elas trazem a documentação, trazem carteira de trabalho, trazem cartão de benefício, e esses elementos, essas informações são, vamos dizer assim, depois vão passar por um cruzamento de dados. E aí, depois que passar por todo esse processo, o município é avisado quais foram as famílias contempladas dentro do cadastramento único ou não. Então, você entendeu, né? Quem decide, no final das contas, é o governo federal, não o município. Bom, eu acho que a gente conseguiu deixar uma mensagem, pelo menos informar um pouco da nossa população com relação a isso tudo. E também fica a questão aí, se você tiver dúvidas, só procurar, como você mesmo falou, os CRAS ou a Secretaria de Promoção Social e saciar suas dúvidas. Eu queria lembrar também uma coisa extremamente importante, né, que hoje nós estamos trabalhando com o cadastramento único e que os governos estaduais, eles estão também, vamos dizer assim, participando desse processo para que a gente tenha um comando único das informações, ou seja, o governo do Ceará, o governo de São Paulo, o governo do Rio de Janeiro, o ano passado pactuou, e em todos os outros estados brasileiros foi feito um pacto, né, para identificação, através da busca ativa, de populações abaixo da linha da pobreza, ou seja, em extrema vulnerabilidade social. Então, todos os governos, município, estado e União, usam o cadastramento e interagem com esse cadastramento em todo o país. Havia um distanciamento, hoje não há mais. Tá? Então, todos os programas dos 3 âmbitos de governo passam pela leitura desse cadastramento único. Tá certo, muito obrigada por nos esclarecer isso tudo. E é isso aí, o SSPTV, o Programa do Sindicato do Servidor Público Municipal, levando a informação para toda a nossa população. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 17 de outubro. Cláudia Landim de Souza Ávila, Dayton Gelazes de Ávila, Mercedes Faria Rodrigues, Marcos Antônio Uriquini, Diná Aparecida Lima Ribeiro, Marco Antônio de Menezes Júnior, Joaquim Ferreira Souza Filho e Diná da Rocha Silva. Parabéns a todos! E o SSPTV de hoje vai terminando agora. Não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou aqui te esperando. Até lá!